Capítulo 22. Anne foi para casa pensar em tudo que ouvira. No único ponto sentiu-se aliviada com as informações que recebera sobre o Sr. Elliot. Não lhe devia mais nenhuma consideração. Com toda a sua inconveniente intromissão, era o oposto do capitão Wentworth, e o mal provocado por suas gentilezas da noite passada, os problemas irremediáveis que podiam ter causado foram sentidos de maneira precisa e inequívoca. Não tinha mais nenhuma pena dele. Mas esse era o único alívio. Em todos os outros aspectos, ao olhar ao redor ou em frente, via ainda mais coisas de que desconfiar e ter medo. Estava preocupada com a desilusão e a dor que Lady Russell sentiria, com as mortificações que pendiam sobre a cabeça do pai e da irmã, e sentia toda a angústia de prever muitos males sem saber como impedir nenhum deles. Sentia muita gratidão à amiga por ter revelado quem ele era. Nunca se julgara merecedora de alguma recompensa por não ter desdenhado uma velha amiga como a senhora Smith, mas essa era sem dúvida uma recompensa. A senhora Smith pôde dizer o que ninguém mais poderia ter dito. Poderia aquele conhecimento ser passado para toda a família? Essa, porém, era uma ideia vã. Precisava falar com Lady Russell, contar a ela, consultá-la e, depois de ter dado o máximo de si, aguardar os fatos com a maior serenidade possível. E, afinal, sua maior falta de tranquilidade estaria naquele canto da alma que não podia ser aberto a Lady Russell, naquela corrente de angústias e medos que tinha de ser só dela. Descobriu ao chegar em casa que havia, como pretendia, conseguido evitar o Sr. Elliot, que ele viera e lhes fizera uma longa visita matinal, mas mal acabara de se felicitar e sentir-se aliviada, e já lhe disseram que ele voltaria à noite. Não tinha a menor intenção de convidá-lo, disse Elizabeth com falsa indiferença, mas ele me fez tantas alusões, pelo menos é o que diz a senhora Clay. Realmente, nunca na vida vi ninguém pedir tanto um convite. Coitado, tive pena dele, pois a sua irmã cabeçuda, senhorita Anne, parece ter uma quedinha para a crueldade. Ah, exclamou Elizabeth, conheço o jogo bem demais para ceder às sugestões de um cavalheiro. Todavia, quando descobri quão profundamente lamentava não ter podido ver papai esta manhã, logo aceitei, pois realmente jamais perderei uma oportunidade de reunir os dois, ele e Sir Walter. Eles parecem sempre tão bem quando juntos, ambos tão amáveis, o Sr. Elliot tão respeitoso. Delicioso, exclamou a senhora Clay, sem ousar, porém, voltar os olhos para Anne. Exatamente como pai e filho. Querida senhorita Elliot, porventura não posso dizer pai e filho? Ah, não posso proibir as palavras de ninguém. Se você quer ter essas ideias, mas lhe dou a minha palavra de que, ao que me consta, as atenções dele não são muito maiores do que as de outros homens. Querida senhorita Elliot, exclamou a senhora Clay,
erguendo as mãos e os olhos e caindo durante todo o resto de seu estupor num silêncio conveniente. Muito bem, minha querida Penélope, não precisa alarmar-se tanto com ele. Eu o convidei, sim, você sabe. Eu o despedi com sorrisos quando descobri que ele realmente vai passar amanhã o dia inteiro com amigos em Thornbury Park. Tive dó dele. Anne admirou o modo como a amiga desempenhava o seu papel, conseguindo mostrar tal prazer na expectativa e na chegada da pessoa cuja presença realmente obstava a busca de seu principal objetivo. Era impossível que a senhora Clay não sentisse ódio ao ver o Sr. Elliot, e, no entanto, ela conseguia assumir uma postura cortês e plácida, e parecer satisfeitíssima com a sua reduzida liberdade de ação, que só lhe permitia dedicar a Sir Walter a metade das atenções que lhe daria sem a presença do Sr. Elliot. Para a própria Anne, foi muito irritante ver o Sr. Elliot entrar na sala, e muito doloroso vê-lo aproximar-se dela para lhe falar. Antes, ela já se acostumara a sentir que talvez ele nem sempre fosse muito sincero, mas agora via insinceridade em tudo. Sua deferência atenciosa com o pai, comparada com o que havia dito sobre ele antes, era odiosa. E quando pensava em seu criminoso comportamento para com a senhora Smith, mal conseguia tolerar a visão de seus sorrisos e de suas gentilezas, ou o som de seus bons sentimentos artificiais. Procurou evitar qualquer alteração de comportamento que pudesse provocar queixas da parte dele. Era importantíssimo para ela evitar todo questionamento ou escândalo, mas tinha a intenção de ser tão fria com ele como o parentesco entre os dois permitisse, e recusar o mais silenciosamente possível o breve espaço de desnecessária intimidade que gradualmente percorrera. Assim, ela se mostrou mais reservada e mais fria do que na véspera à noite. Ele quis reanimar a curiosidade dela sobre como e onde ele teria ouvido elogios sobre ela. Queria muitíssimo ter o prazer de receber outras perguntas, mas o encanto fora quebrado. Ele descobriu que era preciso o calor e a animação de um salão público para despertar a vaidade de sua modesta prima. Descobriu, pelo menos, que aquele não era o momento para nenhuma das tentativas que poderia arriscar em meio às prementes exigências dos demais. Nem desconfiou que aquele era um assunto prejudicial aos seus próprios interesses, sugerindo imediatamente a ela todas aquelas partes menos perdoáveis de sua conduta. Teve ela alguma satisfação em ver que ele realmente partiria de Bath no dia seguinte de manhã bem cedo, e que ficaria fora por quase 2 dias. Foi convidado a vir a Camden Place na mesma noite de sua volta, mas de quinta-feira até sábado à noite era certa sua ausência. Já era ruim ter a senhora Clay à sua frente, mas que um hipócrita ainda maior se somasse ao grupo parecia a ruína de toda a paz e de todo o conforto. Era tão humilhante refletir sobre a
constante falsidade de que ele usava com seu pai e Elizabeth, considerar as diversas fontes de mortificação que os aguardavam. O egoísmo da senhora Clay não era tão complicado nem tão revoltante quanto o dele, e Anne preferiria aceitar logo o casamento com todos os seus males para se livrar das sutis tentativas de impedi-lo por parte do Sr. Elliot. Na sexta-feira de manhã, resolveu ir bem cedo à casa de Lady Russell e fazer a necessária comunicação, e teria ido logo depois do café, se não fosse o fato de a senhora Clay também estar de saída, para alguma gentil missão de que pouparia trabalho à sua irmã, o que fez que aguardasse até ver-se livre dessa companhia. Esperou então que a senhora Clay já estivesse longe para começar a falar em passar a manhã na Weavers Street. Muito bem, disse Elizabeth, não tenho nada a mandar para lá, só beijos. Ah, você também pode devolver aquele livro enfadonho que ela quis emprestar-me e fingir que eu o li. Não posso ficar eternamente me entediando com todos os novos poemas e anuários que são publicados. Lady Russell é muito enfadonha com essas novas publicações. Não vá dizer isso a ela, mas achei medonho seu vestido aquela noite. Eu costumava pensar que ela tivesse certo bom gosto no vestir-se, mas tive vergonha dela no concerto. Tudo tão formal, tão certinho, e ela se senta tão ereta. Mande a ela muitos beijos, é claro. Eu também, acrescentou Sir Walter, mando a ela as minhas mais calorosas saudações e diga a ela que pretendo visitá-la em breve. Comunique isso a ela oficialmente, mas só vou deixar o meu cartão. As visitas matinais nunca são justas com as mulheres da idade dela, que se maquiam tão pouco. Se pelo menos usasse rouge, não teria receio de ser vista, mas a última vez que a visitei, observei que as persianas foram baixadas imediatamente. Enquanto seu pai falava, bateram à porta. Quem podia ser? Anne lembrou-se das bem planejadas visitas do Sr. Elliot, feitas a qualquer hora do dia. Esperaria que fosse ele, se não fosse o seu conhecido compromisso a 7 milhas dali. Depois do costumeiro espaço de incerteza, ouviram-se os costumeiros sons de alguém que se aproxima, e o senhor e a senhora Charles Musgrove foram introduzidos na sala. A surpresa foi a mais forte emoção provocada por aquela chegada. Anne, porém, estava contentíssima em vê-los e os outros não se aborreceram tanto a ponto de não parecerem ostentar uma razoável expressão de boas-vindas. E tão logo ficou claro que eles, seus parentes mais próximos, não haviam chegado com nenhuma ideia de acomodar-se na casa, Sir Walter e Elizabeth puderam mostrar-se mais cordiais e fazer muito bem as honras da casa. Eles vieram a Bath para passar alguns dias com a senhora Musgrove e estavam hospedados no White Hart. Isso logo ficou muito claro. Mas enquanto Sir Walter e Elizabeth acompanhavam Mary até a outra sala
e se regalavam com a admiração dela, Anne não conseguia tirar do cérebro de Charles nenhuma explicação da razão da viagem ou das sorridentes menções a negócios particulares feitas com alarde por Mary, bem como de certas evidentes confusões quanto à identidade de quem tinha vindo com eles. Ela então descobriu que o grupo era formado pela senhora Musgrove, Henrietta e o capitão Harville, além de Mary e do senhor Musgrove. Ele lhe deu uma explicação muito clara e inteligível de toda a história, uma narrativa em que ela notou muitos traços de um comportamento bem conhecido. O esquema recebera o seu primeiro impulso do fato de o capitão Harville precisar vir a Bath a negócios. Ele começara a falar sobre isso uma semana antes, e para fazer alguma coisa, já que a temporada de caça terminara, Charles propusera vir com ele, e a senhora Harville pareceu gostar muito da ideia, pois isso seria bom para um marido. Mas Mary não podia tolerar ser deixada para trás, e se descabelara tanto por aquilo que por 1 ou 2 dias tudo parecia suspenso ou encerrado. Mas então os pais dele intervieram. Sua mãe tinha alguns velhos amigos em Bath que ela queria ver. Aquela pareceu uma boa oportunidade para Henrietta vir e comprar vestidos de noiva para ela e para a irmã. A mãe assumira o comando do grupo para que tudo corresse bem com o capitão Harville, e ele e Mary foram incluídos na comitiva para satisfação geral. Tinha chegado tarde da noite. A senhora Harville, os filhos e o capitão Benwick permaneceram com o senhor Musgrove e Louisa em Uppercross. A única surpresa de Anne foi a de que o caso de Henrietta estivesse avançado o suficiente para se falar em vestidos de noiva. Imaginara que as dificuldades financeiras estivessem impedindo a realização imediata do casamento, mas soube por Charles que havia muito pouco tempo, depois da última carta que recebeu de Mary, um amigo oferecera temporariamente a Charles Hayter um cargo reservado a um jovem que provavelmente só poderia vir a ocupá-lo daqui a muitos anos, e que, considerando a sua renda atual, com a quase certeza de algo mais permanente, muito antes do fim do prazo em questão, as duas famílias consentiram nos desejos dos jovens, e que o casamento provavelmente aconteceria dentro de poucos meses, quase tão prontamente quanto de Louisa. E era um cargo muito bom, acrescentou Charles, a apenas 25 milhas de Uppercross e numa região magnífica, a melhor parte de Dorsetshire, no centro de algumas das melhores reservas do reino, rodeado de 3 grandes proprietários, cada um mais atencioso e solícito que o outro, e Charles Hayter poderia obter uma licença especial de pelo menos 2 dos 3. Não que ele apreciasse aquilo como deveria, observou ele. Charles não dá importância à caça, é seu pior defeito. Estou felicíssima mesmo, exclamou Anne, especialmente feliz com isso, e com o fato de que das 2 irmãs, que sempre tiveram méritos iguais e sempre foram ótimas amigas,
as boas perspectivas de uma não ofusquem as da outra, que tenham ambas a mesma prosperidade e os mesmos confortos. Espero que seu pai e sua mãe estejam felicíssimos com ambas. Ah, claro, meu pai ficaria muito satisfeito se o cavalheiro fosse mais rico, mas não vê nele mais nenhum defeito. Você sabe, pôr dinheiro sobre dinheiro, 2 filhas de uma vez só. Não pode ser uma operação muito agradável e cria para ele muitas dificuldades. Não quero dizer com isso, porém, que elas não tenham esse direito. É mais do que justo que tenham a parte que cabe às filhas, e tenho certeza de que ele sempre será para mim um pai muito bondoso e generoso. Mary não aprova o casamento de Henrietta. Nunca aprovou, como você sabe, mas não faz justiça a ele, nem dá o devido valor a Winthrop. Não consigo fazê-la compreender o valor das conveniências. Nos tempos atuais, é um casamento bastante razoável e durante toda a vida sempre gostei de Charles Hayter e não é agora que vou deixar de gostar. Pais excelentes, como o senhor e a senhora Musgrove, exclamou Anne, deveriam estar muito contentes com o casamento das filhas. Tenho certeza de que fazem tudo para torná-las felizes. Que bênção para os jovens estar em tais mãos. Seus pais parecem tão completamente livres de todo aquele sentimento ambicioso que levam a tantos comportamentos errados e tanta miséria para jovens e para velhos. Espero que, segundo você, Louisa já esteja completamente recuperada. Ele respondeu com certa hesitação. Creio que sim, está muito melhor, mas está diferente. Não corre e pula por aí. Não ri nem dança. Está muito mudada. Basta alguém bater a porta com força e ela estremece e se contorce como um mergulhão na água. E Bennuet se senta ao seu lado, lendo poesia e sussurrando ao seu ouvido, o dia inteiro. Anne não pôde conter o riso. Sei que isso não pode ser muito de seu gosto, disse ela, mas creio sinceramente que ele é um excelente rapaz. Com certeza, ninguém tem dúvidas quanto a isso, e espero que você não ache que eu seja tão pouco liberal a ponto de querer que todos tenham os mesmos objetivos e prazeres que eu. Aprecio muito Bennuet e quando conseguimos fazê-lo falar, tem muita coisa a dizer. Suas leituras não o prejudicaram, pois também esteve em combate. É um sujeito corajoso. Conheci mais sobre ele na segunda-feira passada do que jamais havia conhecido. Fizemos juntos uma grandiosa caça ao rato no celeiro grande de papai, e ele fez tão bem a sua parte que passei a gostar mais dele desde então. Aqui eles foram interrompidos porque Charles precisava obrigatoriamente acompanhar os outros para admirar os espelhos e a porcelana. Anne, porém, ouvira o suficiente para entender o que se passava em Uppercross e se alegrar com a feliz situação reinante. E, embora suspirasse ao mesmo tempo que se alegrava, seus suspiros nada tinham de má vontade da inveja. Por certo gostaria de se elevar
até a felicidade delas, se pudesse, mas não queria diminuí-la. Toda a visita transcorreu em clima de muito bom humor. Mary estava animadíssima, entusiasmada com a alegria e a mudança e tão satisfeita com a viagem na carruagem da sogra, puxada por 4 cavalos e com sua própria total independência de Camden Place, que estava justamente em condições de admirar tudo como devia e de se interessar sem problemas por todas as superioridades da casa, enquanto estas lhe eram exibidas. Não tinha favores a pedir ao pai ou à irmã, e seu prestígio pessoal só aumentava com aqueles belíssimos salões. Elizabeth esteve por algum tempo sob intenso sofrimento. Sentia que a senhora Musgrove e toda a comitiva deveriam ser convidadas para jantar com eles, mas não podia suportar a diferença de estilo e a redução no número de criados que um jantar evidenciaria, presenciada por aqueles que sempre haviam sido tão inferiores aos Elliots de Kellynch. Foi uma luta entre a decência e a vaidade, mas a vaidade levou a melhor, e Elizabeth então voltou a se sentir feliz. Estes foram os seus argumentos íntimos: ideias antiquadas, hospitalidade interiorana. Não recebemos para jantar. Pouca gente em Bath faz isso. Lady Alicia nunca oferece jantares. Nem sequer convidou a família da própria irmã, embora eles estivessem aqui um mês inteiro. E tenho certeza de que seria muito inconveniente para a senhora Musgrove. Faria que se sentisse desambientada. Não tenho dúvida de que ela preferiria não vir. Ela não se sente à vontade conosco. Vou convidar todos eles para um sarau. Vai ser muito melhor. Será uma novidade e uma diversão. Jamais tinham visto 2 salas como estas. Vão adorar vir amanhã à noite. Será uma recepção correta, pequena, mas elegantíssima. E isso satisfez Elizabeth, quando o convite foi feito aos 2 presentes e prometido aos ausentes. Mary ficou igualmente muito satisfeita. Foi convidada especialmente para conhecer o Sr. Elliot e ser apresentada a Lady Dalrymple e a senhorita Carteret, que por sorte já tinham prometido vir, e não podia ter recebido uma gentileza mais gratificante. A senhorita Elliot teria a honra de visitar a senhora Musgrove pela manhã, e Anne saiu com Charles e Mary para ver a senhora Musgrove e Henrietta sem mais demora. Por enquanto, Anne tinha de abrir mão do plano de ir à casa de Lady Russell para conversar. Os 3 foram até a Weavers Street e lá permaneceram só por alguns minutos, mas Anne convenceu-se de que adiar por um só dia a planejada conversa não teria importância e se apressou em chegar ao White Hart para ver os amigos e companheiros do último outono, com um entusiasmo que muitas associações contribuíam para formar. Encontraram a senhora Musgrove e a filha sozinhas no hotel, e Anne foi recebida calorosamente pelas 2. Henrietta estava justamente naquele estado de esperança e de felicidade recentes que a enchia
de atenções e de interesse por todos aqueles por quem alguma vez já tivera alguma simpatia, e o real afeto da senhora Musgrove fora conquistado com os serviços prestados nas horas difíceis. Era uma cordialidade, um calor e uma sinceridade que agradaram ainda mais a Anne, por lhe faltarem em casa. Pediram-lhe que dedicasse a elas o máximo tempo possível. Foi convidada a ficar todos os dias, o dia inteiro, ou melhor, foi considerada parte da família. Em troca, dedicou a eles todas as suas atenções, e quando Charles as deixou sozinhas, estava ouvindo a senhora Musgrove contar a história de Louisa e Henrietta a sua própria, dando opiniões sobre negócios e conselhos de compra. Isso tudo nos intervalos da ajuda que prestava a Mary para trocar uma fita ou examinar as suas contas, para achar suas chaves e pôr em ordem as suas bugigangas, e tentar convencê-la de que não estava sendo maltratada por ninguém, o que Mary, embora divertindo-se bastante à janela, observando a entrada da Pump Room, não podia deixar de imaginar de vez em quando. Era de se esperar uma manhã muito confusa. Um grupo numeroso, num hotel, era garantia de um cenário instável e incerto. Chegava um bilhete e 5 minutos depois um pacote. Não havia passado meia hora desde que Anne chegara, e já a sala de jantar, embora espaçosa, parecia quase lotada. Um grupo de velhos e fiéis amigos estava sentado ao redor da senhora Musgrove e Charles voltou com os capitães Harville e Wentworth. A chegada deste não podia ser mais do que uma surpresa momentânea para Anne. Era-lhe impossível não ter percebido que aquela chegada de seus amigos comuns logo devia reunir todos outra vez. Seu último encontro fora importantíssimo para revelar os sentimentos dele. Anne havia tirado disso uma deliciosa certeza, mas temia pelo jeito dele, que a mesma infeliz convicção que o levara a deixar rapidamente a sala de concertos ainda o governasse. Ele parecia não querer aproximar-se o bastante para poderem conversar. Ela tentou permanecer calma e deixar as coisas acontecerem, e procurou concentrar-se muito neste argumento de natureza racional. Com certeza, se houver uma afeição constante, nossos corações não tardarão a se compreender. Não somos crianças para nos irritarmos caprichosamente ou sermos iludidos pelos equívocos do momento, brincando levianamente com nossa própria felicidade. E, no entanto, poucos minutos depois, ela sentiu que talvez o fato de estarem na companhia um do outro nas atuais circunstâncias só pudesse expô-los a equívocos e más interpretações da pior espécie. Anne, exclamou Mary ainda à janela, tenho certeza de que a senhora Clay está ali de pé junto à colunata, com um cavalheiro ao seu lado. Acabo de vê-los numa esquina da Bass Street. Pareciam conversar muito animadamente. Quem é ele? Venha ver e me dizer quem é. Meu Deus, eu me lembro, é o próprio Sr. Elliot. Não, exclamou Anne rapidamente.
Garanto-lhe que não pode ser o Sr. Elliot. Ele devia partir de Bath às 9 da manhã e só voltar amanhã. Enquanto falava, ela percebeu que o capitão Wentworth olhava para ela, e a consciência disso a governou e embaraçou. E ela lamentou ter falado demais, por mais simples que fosse o que tinha dito. Mary, irritada porque podiam imaginar que ela não conhecia o próprio primo, começou a falar com muita energia acerca dos traços de família e a declarar de maneira ainda mais peremptória que aquele era o Sr. Elliot, tornando a chamar Anne para que viesse ver, mas Anne não pretendia sair de onde estava e tentou permanecer calma e despreocupada. Seu mal-estar retornou, porém, ao perceber que 2 ou 3 das senhoras presentes trocavam sorrisos e olhares de entendimento, como se acreditassem estar a par do segredo. Era evidente que o boato a seu respeito se espalhara, e se seguiu uma breve pausa, que parecia garantir que a partir de agora se espalharia ainda mais. Venha, Anne, exclamou Mary, venha ver, logo vai ser tarde demais se você não se apressar. Eles estão despedindo-se, estão trocando um aperto de mãos. Ele está afastando-se. Não conheço o Sr. Elliot francamente. Você parece ter se esquecido completamente do que acontecera em Lyme. Para apaziguar Mary e talvez ocultar seu próprio constrangimento, Anne foi até a janela. Chegou justo a tempo de verificar que se tratava de fato do Sr. Elliot, o que jamais havia acreditado, antes que ele desaparecesse por um lado, enquanto a senhora Clay caminhava rapidamente para o outro, e dissimulando a surpresa que não podia deixar de sentir ante tal aparência de amabilidade entre as 2 pessoas de interesse diametralmente oposto, disse claramente: sim, é o Sr. Elliot, sem dúvida. Imagino que tenha adiado a hora da partida. É isso. Ou talvez eu esteja enganada. Posso ter me distraído, e caminhou de volta para sua cadeira, já recomposta e com a confortável esperança de ter se saído bem. Despediram-se as visitas e Charles, depois de gentilmente acompanhá-las até a porta, fez-lhe uma careta e zombou delas por terem vindo. Em seguida disse: muito bem, mamãe, fiz uma coisa para a senhora de que acho que vai gostar. Fui ao teatro e reservei um camarote para amanhã à noite. Não sou um bom menino? Sei que a senhora adora teatro e haverá lugar para todos nós. Cabem 9 pessoas. Convidei o capitão Wentworth. Tenho certeza de que Anne não vai queixar-se de ir conosco. Todos nós gostamos de teatro. Não fiz bem, mamãe? A senhora Musgrove começava a exprimir com muito bom humor a sua perfeita disponibilidade para a peça, se Henrietta e todos os demais não se opusessem, quando Mary a interrompeu energicamente, exclamando: santo Deus, Charles, como pode imaginar uma coisa dessas? Reservar um camarote para amanhã à noite? Esqueceu-se de que temos um compromisso em Camden Place amanhã à noite e que fomos especialmente convidados para ser apresentados à Lady Dalrymple e sua filha e ao Sr. Elliot e a todos os principais parentes da família? Como pode ser tão esquecido?
Ora, ora, replicou Charles, o que é um sarau? Algo que nem vale a pena recordar. Acho que seu pai podia ter nos convidado para jantar, se quisesse ver-nos. Você pode fazer o que quiser, mas eu vou ao teatro. Ah, Charles, se fizer isso, depois de ter prometido ir, eu declaro você o mais abominável dos homens. Não, não prometi nada. Dei uma risadinha e fiz uma reverência e disse a palavra grato. Não houve nenhuma promessa. Mas você tem de ir, Charles. Será imperdoável deixar de ir. Fomos convidados expressamente para sermos apresentados. Sempre tivemos tão boas relações com os Dalrymple. Nada aconteceu de qualquer um dos lados que não fosse de imediato comunicado ao outro. Somos parentes muito próximos, você sabe. E também o Sr. Elliot, que você tem motivos muito particulares para querer conhecer. Devemos toda a atenção ao Sr. Elliot. Pense bem, o herdeiro de papai, o futuro representante da família. Nem me fale em herdeiros e representantes, gritou Charles. Não sou daqueles que desdenham o poder reinante para curvar-se ante o sol nascente. Se eu não queria ir por seu pai, julgo escandaloso ir pelo herdeiro dele. Quem é o Sr. Elliot para mim? Ouvir aquela expressão desdenhosa foi como ganhar nova vida para Anne, que viu que o capitão Wentworth estava muito atento, observando e escutando com toda a alma, e que as últimas palavras levaram seus olhos inquisitivos de Charles para ela. Charles e Mary continuaram a falar naquele mesmo tom, ele meio sério e meio irônico, mantendo os planos de ir ao teatro e ela invariavelmente séria, opondo-se ardentemente e sem deixar de dar a entender que, embora decidida a ir em Camden Place, se sentiria muito maltratada se fossem ao teatro sem ela. A senhora Musgrove interveio. Seria melhor adiar. Charles, seria muito melhor que voltasse lá e trocasse a reserva do camarote para terça-feira. Seria uma pena dividir-nos e perderíamos a senhorita Anne. Além disso, havendo uma reunião na casa do pai dela. E tenho certeza de que nem Henrietta nem eu daríamos importância à peça se a senhorita Anne não pudesse ir conosco. Anne sentiu-se muito grata a ela por tanta delicadeza, e ainda mais por ter lhe dado a oportunidade de dizer em tom decidido: se dependesse só de mim, minha senhora, o sarau em minha casa, exceto no que se refere a Mary, não constituiria o menor impedimento. Não aprecio esse tipo de reunião e adoraria poder trocá-la por uma peça, e ainda mais com vocês, mas talvez seja melhor não tentar. Ela falou, mas tremia quando acabou de falar, consciente de que suas palavras foram ouvidas e sem coragem até para observar o efeito que tiveram. Logo ficou resolvido que terça-feira seria o melhor dia, reservando-se Charles só o prazer de continuar atiçando a mulher, dizendo que iria ao teatro no dia seguinte, mesmo que ninguém mais fosse. O capitão Wentworth saiu de seu lugar e caminhou até a lareira, provavelmente com a ideia de afastar-se de lá logo em seguida,
e aproximou-se de Anne de um modo não tão ostensivo. Você não está em Bath por tempo suficiente, disse ele, para poder apreciar os saraus da cidade. Ah, não, a forma habitual deles não tem nada a ver comigo. Não jogo baralho. Sei que antigamente você não jogava, não costumava gostar de cartas, mas o tempo traz muitas mudanças. Ainda não estou tão mudada, exclamou Anne e parou, temendo ser de algum modo mal interpretada. Depois de aguardar alguns momentos, ele disse, como se cedesse a um impulso súbito. É bastante tempo, sem dúvida. 8 anos e meio são bastante tempo. Se ele teria ido mais longe, é um problema que foi deixado à imaginação de Anne resolver, numa hora mais calma, pois enquanto ainda ouvia os sons das palavras dele, Henrietta obrigou-a a passar a outros assuntos, pois impaciente por aproveitar o tempo disponível para sair, começou a insistir em que os companheiros não perdessem mais tempo antes que chegassem novas visitas. Foram obrigados a sair. Anne disse estar perfeitamente pronta e tentou dar essa impressão, mas sentiu que se Henrietta soubesse o quanto seu coração lamentava e relutava em sair daquela cadeira, em preparar-se para deixar a sala, teria encontrado em todos os seus sentimentos pela prima, na própria firmeza de sua afeição, motivos para ter pena dela. Aqueles preparativos, porém, logo foram interrompidos. Ouviram-se sons alarmantes, aproximavam-se outros visitantes, e a porta se escancarou para dar passagem a Sir Walter e a senhorita Elliot, cuja chegada pareceu provocar um arrepio nos presentes. Anne teve uma imediata sensação de opressão, e para toda parte onde olhava, via os mesmos sintomas. Acabaram-se a cordialidade, a liberdade e a alegria da sala, transformando-se em fria compostura, silêncio resoluto ou conversas insípidas, para ajustar-se à insensível elegância do pai e da filha. Como era mortificante ver que isso era verdade. Com um detalhe, os olhos vigilantes ficaram satisfeitos. O capitão Wentworth foi novamente reconhecido por ambos, por Elizabeth mais gentilmente do que antes. Chegou até lhe dirigir a palavra e olhou para ele mais de uma vez. Elizabeth estava, na verdade, bastante pensativa. O que se passou em seguida esclareceu tudo. Depois de gastar alguns minutos dizendo as coisas de sempre, começou a fazer o convite que devia incluir todos os deveres restantes dos Musgrove, amanhã à noite, para conhecer alguns amigos, sem formalidades. Tudo foi dito muito delicadamente e os cartões que trouxera consigo, o senhorita Elliot recebe, foram esparramados sobre a mesa, com um sorriso cortês dirigido a todos, e um sorriso e um cartão oferecido de modo mais decidido ao capitão Wentworth. A verdade é que Elizabeth já estava em Bath tempo bastante para compreender a importância de um homem do porte e aspecto como os dele. O passado não era nada. O presente era que o capitão Wentworth faria bela figura em seu salão. O cartão foi dado com ostentação, e Sir Walter e Elizabeth se ergueram e desapareceram.
A interrupção fora breve, mas grave, e a descontração e a animação voltaram à maioria dos presentes, tão logo a porta se fechou atrás deles, mas não para Anne. Ela só conseguia pensar no convite que com tanta surpresa testemunhara e na maneira como fora recebido. Algo de significado dúbio, mais de surpresa do que de satisfação, mais de polido obséquio do que de aceitação. Ela o conhecia, viu desdém nos olhos dele e não podia acreditar que tivesse decidido aceitar tal proposta com uma expiação pela insolência do passado. Ficou arrasada. Ele segurou o cartão nas mãos depois que eles se foram, como se o examinasse profundamente. Veja só, Elizabeth convidou mesmo todos, sussurrou Mary em voz bem alta. Não me espanta que o capitão Wentworth esteja maravilhado. Veja só, ele mal consegue tirar o cartão das mãos. O olhar de Anne cruzou o olhar dele. Viu suas faces corarem e sua boca adquirir momentaneamente uma expressão de desprezo, e se afastou para não ver nem ouvir mais nada que a vexasse. O grupo dissolveu-se. Os cavalheiros tinham seus próprios afazeres, as damas cuidaram de seus próprios negócios, e eles não mais se encontraram enquanto Anne esteve ali. Insistiram em que ela voltasse e jantasse e passasse com eles todo o resto do dia, mas seu ânimo havia estado sujeito à pressão por tanto tempo que agora ela se sentia incapaz de mais nada e só queria voltar para casa, onde estava certa de que ficaria tão calada quanto queria. Assim, prometendo estar com eles a manhã inteira do dia seguinte, ela encerrou as fadigas do dia com uma extenuante caminhada até Camden Place, para lá passar a noite, quase que só, ao ouvir os atarefados arranjos de Elizabeth e da senhora Clay para o sarau do dia seguinte, a frequente enumeração dos convidados e os detalhes cada vez mais sofisticados de todos os melhoramentos que fariam daquele sarau o mais perfeitamente elegante do gênero em Bath, enquanto se torturava com a pergunta sem fim a respeito de o capitão Wentworth vir ou não. Ele era contado como uma presença certa, mas para ela aquilo era uma ânsia torturante que não se apaziguava nem por 5 minutos. Ela geralmente achava que ele viria, porque geralmente achava que ele devia, mas aquele era um caso que ela não conseguia classificar como algum tipo de ato positivo, de dever ou de prudência, que inevitavelmente resistisse às insinuações dos sentimentos contrários. Anne só despertou das cismas sobre aquela incansável agitação para comunicar à senhora Clay que ela fora vista com o Sr. Elliot 3 horas depois de ele supostamente ter partido de Bath, pois tendo aguardado em vão alguma alusão ao encontro por parte dela, decidiu-se a mencioná-lo, e pareceu a ela que havia culpa no rosto da senhora Clay enquanto o ouvia. Foi coisa passageira, que se dissipou num instante. Anne, porém, pôde imaginar ter visto naquilo a consciência de ter, por alguma complicação de truques mútuos, ou pela imposição autoritária do Sr. Elliot, sido obrigada a escutar, talvez por meia hora,
suas admoestações e restrições aos planos dela referente a Sir Walter. A senhora Clay exclamou, porém, com uma imitação de naturalidade bastante razoável. Ah, querida, é verdade. Imagine só, senhorita Elliot, que para minha grande surpresa, topei com o Sr. Elliot na Bass Street. Nunca levei tamanho susto. Ele se voltou e caminhou comigo até Pump Yard. Não pudera partir para Thornbury, não me lembro bem por que razão, pois eu estava com muita pressa e não podia aguentar muito. E só posso garantir que ele estava decidido a não adiar a sua volta. Quis saber a partir de que horas poderia ser recebido amanhã. Não parava de falar em amanhã, e é mais do que evidente que eu também só pensava nisso, desde que entrei em casa e soube da dimensão de seus planos e de tudo o que acontecera, pois se não fosse por isso, jamais teria esquecido tão completamente aquele encontro.